Ora bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Temos então connosco o Sr. Ex-Ministro da Educação, o Sr. Professor Dr. João Costa, que vai participar nesta audição por requerimento do Chega para prestar esclarecimentos sobre irregularidades na colocação de professores no âmbito do concurso interno e externo. O grupo parlamentar requerente disporá de 5 minutos iniciais para uma intervenção, seguir-se-á a intervenção inicial do Sr. Professor Dr. João Costa de 10 minutos, depois temos a ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos cada um e, finalmente, o grupo requerente terá 3 minutos para a intervenção final e o Sr. Professor Dr. João Costa terá 10 minutos também para uma intervenção final. Dou então a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada. Para já desejar as boas-vindas a todos e peço autorização à Sra. Presidente para dar a palavra ao meu colega deputado José de Carvalho. Peço desculpa, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu é que calculei que fosse a Sra. Deputada a fazer a intervenção. Peço desculpa, Sr. Deputado José Carvalho. Tem então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Muito bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, já agora se me permitem, um excelente regresso a todos e com energias recarregadas para continuarmos este nobre propósito para que fomos mandatados pelo bom povo português para trabalhar em prol do bem comum e por uma escola de qualidade. Sr. Professor João Costa, obrigado pela presença nesta 8ª Comissão e, antes de avançar, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, permitam-nos 2 notas prévias. A primeira, em início de ano letivo, saudar e elogiar naturalmente os muitos e bons professores que estão nas nossas escolas e que dão o melhor de si todos os dias. A segunda nota, e julgo que todos os membros desta Comissão, em relativamente ao assunto que aqui nos traz, o concurso de professores, estão de acordo no essencial, estabilidade docente nas escolas, é bom para os professores e é excelente para as escolas. Neste aspecto, todos enaltecemos as 20 mil vagas do último concurso, a entrada dos docentes e a possibilidade dada para a estabilidade que as escolas precisam e os professores bem merecem. Posto isto, soubemos em finais de julho, através dos professores e das escolas, que haveria vagas para docentes que não corresponderiam às necessidades de algumas escolas em concreto. Informação depois corroborada pelo atual Sr. Ministro, o professor Fernando Alexandre, quando veio a terreiro admitir que haveria 6 mil vagas sem aparente justificação. Perante estas informações, o Grupo Parlamentar do Chega entendeu que as escolas, os professores, as famílias e o país deveriam ouvir o Sr. Ministro, mas também o antigo titular da pasta, o professor João Costa, que agora aqui está connosco esta tarde para se explicar. Afinal, o esclarecimento é a melhor arma democrática que podemos colocar ao serviço do país e é com base neste propósito que aqui estamos. Se o direito dos deputados é obter esclarecimentos, naturalmente que os governantes e ex-governantes têm o dever de os prestar. O Sr. Professor João Costa, responsável pelos critérios do concurso e pela abertura das vagas, explicará seguramente os critérios, a regra e o rigor em que se baseou. O atual titular da pasta, responsável pela implementação e concretização concursal, explicará seguramente em devida altura os motivos pelos quais haveria, na sua opinião, as eventuais 6 mil vagas para docentes sem lugares em determinadas escolas. Tudo isto merece, no mínimo, e perante o país, uma explicação e, se ainda não existe, pelo menos uma solução. De imediato falou-se em incompetência do anterior titular da pasta e a questão que agora se coloca neste instante é simples, se de facto o Sr. Professor João Costa se revê nestas críticas que foram feitas de incompetência por aparentemente ter colocado vagas a concurso que não existiriam em determinadas escolas. Não sabendo o país, neste momento, quem tem razão nesta guerra do número 6 mil, numa aparente guerrilha entre PPD e PS, entre o atual e o anterior titular da pasta, há para nós uma certeza e um problema que o país, especialmente as famílias e as escolas, conhece. Faltam professores nas escolas. E não são apenas 6 mil, mas vários milhares, à volta, aparentemente, de 20 mil. E mais grave, serão mais de 100 mil os alunos sem aulas para este início do ano letivo. Infelizmente, isto não se inventa, é a realidade com que o país se confronta. É uma realidade que não é recente, sabemos, mas recorrente. Aqui chegados também parece-nos haver a maior relevância em resolver a real e verdadeira hecatombe da falta de professores nas nossas escolas e quanto mais cedo nos entendermos nesta matéria, melhor. Não é seguramente por nós, mas pelo país. Para resolvermos este problema, será necessário recuperar os professores que, por manifesta incapacidade de atratividade, abandonaram o ensino e são vários milhares. As razões para esse abandono são imensas,
A indisciplina, a cultura do facilitismo, a verdadeira máquina burocrática que tomou as escolas de assalto, os salários pouco competitivos, as progressões na carreira, os professores a quem por vezes se impede de cumprir a sua nobre missão, a ensinar, e querem colocá-los a doutrinar, e poderíamos continuar no diagnóstico. Isto não será seguramente culpa do atual titular da pasta, que ocupa o lugar há menos de 6 meses, como sabemos, mas será, com toda a certeza, culpa dos partidos do sistema que estiveram no poder nos últimos anos e nas últimas décadas. E isto sabem os pais, os professores, as famílias, e reconhece-o com toda a certeza o país, mas também, julgamos nós, o Sr. Professor João Costa. Foi assim ao longo dos últimos anos, e o Sr. Professor João Costa estava a Secretário de Estado primeiro e a Ministro depois. Foram 8 anos e o Sr. Professor quase uma década como responsável pela pasta, e os problemas do ensino e da escola aí estão à vista de todos. Não é ficção, mas pura realidade. O Sr. Professor João Costa, como já aqui foi dito, esteve 8 anos com a pasta do ensino, e será que durante quase uma década o então Secretário de Estado primeiro e Ministro depois não conseguiu analisar, avaliar e atuar para resolver o problema da falta de professores? Neste caso, o país pergunta, e de forma muito clara e direta, o que esteve o Sr. Professor João Costa a fazer naquele Ministério. Finalmente, Sr. Professor João Costa, e se me permite, como ex-ministro, nós perguntamos, e o país pergunta, se de facto assume a sua responsabilidade perante esta hecatombe da falta de professores, e se de facto o Sr. Professor estará disposto, num ato de coragem e humildade democráticas, a pedir desculpa aos pais, aos professores, à escola e ao país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou então a palavra ao Sr. Professor João Costa para uma intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Deixem-me começar por dizer, secundando as palavras do Sr. Deputado José Carvalho, que acedi ao requerimento e ao convite para vir aqui com a maior das humildades e, sobretudo, com a consciência plena de que não é por deixar de estar em funções que não tenho o dever republicano de prestar esclarecimentos e prestar contas, e também assumir, quando houver falhas, a assumir face àqueles que foram os meus anos em funções no Governo da República. Como o Sr. Deputado disse, e bem, este concurso, que é o tema desta audição, é uma medida que surge no contexto das respostas do então Governo à falta de professores. E também, indo ao final da sua intervenção, permita-me dizer que, enquanto Ministro, que só assumi competências na área da administração educativa quando fui Ministro, antes disso tinha competências na área pedagógica e curricular, fui o primeiro governante do país a dizer, desde o dia em que tomei posse, que tínhamos um problema de falta de professores, assumir esse problema como um problema central. O contexto é conhecido, é um contexto internacional, que tem especificidades portuguesas, tendo em conta a idade dos docentes. Houve um recenseamento que foi feito pelos governos do Partido Socialista, na verdade, decorrente de uma recomendação da Assembleia da República, que na altura foi apenas aprovada pelo PS e pelo PAN. Todos os outros partidos que na data tinham assento na Assembleia da República se abstiveram, não reconhecendo que havia a necessidade de conhecer este problema com pormenor. Conhecemos também que houve um discurso recorrente ao longo de vários governos e de vários intervenientes políticos, segundo o qual a mensagem oficial é que havia professores a mais. Isso foi assumido na última vez que o Governo, que o PSD e o CDS assumiram funções. Hoje, com perplexidade, participei num programa da CNN de manhã com o professor Nuno Crata, em que ele disse que não teria alguma vez dito isso, mas pronto, faz parte disso e há documentação. E mais tarde, já muito próximo, em 2019, o então dirigente do PSD, Rui Rio, também reiterou que não havia falta de professores em Portugal. E por isso esse recenseamento foi importante, e é importante também conhecermos a realidade. E eu aproveito esta ocasião para repor aqui alguma verdade sobre números, porque tenho assistido, e ao preparar-me para esta audição, confesso, fui olhar para os números com mais pormenor, tenho assistido àquilo que me parece uma grande opacidade, e até, eu não queria adjetivar, porque acho que não me compete usar aqui adjetivos, mas o atual Ministério da Educação, Ciência e Inovação tem repetido e projetado, ainda esta semana na apresentação do Education at a Glance, vimos esses slides, um número que alegadamente seria o número de alunos sem professor no ano passado, de 324.228,
que objetivamente não corresponde à verdade. Eu tenho ainda comigo, e terei todo o gosto em disponibilizar, os relatórios da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que reportavam, na altura ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado, semanalmente as carências de professores. E a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares é particularmente importante aqui, porque é quem tem o contacto direto com as escolas, conhece o número de alunos por turma, inscrito efetivamente em cada turma, e no período homólogo, ou seja, no final da segunda reserva de recrutamento do ano passado, os alunos que estavam sem professor a pelo menos uma disciplina eram 72.894. Estes números à unidade são sempre números falíveis, porque a todo momento este número se altera, basta um professor pôr uma baixa agora e o número já é diferente, ou recusar um horário, ou seja, qual for a circunstância. Portanto, aquilo que me preocupa, e eu não quero lançar suspeições, mas aquilo que me preocupa é se este número não está a ser inflacionado de 72.000 para 324.000, para depois se apresentar como um grande resultado uma redução a partir de um número base que não é real. E acho que o país merece este esclarecimento. Não sei qual é a origem dos dados da atual equipa do Ministério da Educação, mas estes são dados que são da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, fornecidos aos nossos gabinetes semanalmente o ano passado. 72.000 é imenso. Aliás, eu sempre disse, um aluno que tenha falta de professor a uma disciplina é um aluno a mais. Mas temos de trabalhar com números verdadeiros e não podemos andar a vender ilusões às pessoas. Também, já agora, entender, porque é preciso conhecer o sistema, e eu irei ao conhecimento do sistema, que uma semana depois, na reserva de recrutamento seguinte, já eram 144.000 os alunos. Porquê? Porque nós sabemos que no arranque do ano letivo é um momento em que entram muitas baixas e aumentam as necessidades. Portanto, se nós este ano, no período homólogo, já temos um agravamento de cerca de 30% a 40%, oxalá que não, mas eventualmente este problema, que é um problema estrutural, tenderá a agravar-se. Já agora também, tendo em conta que o atual Governo estabeleceu um objetivo de redução de 90% das carências, também o número que está a ser dado sobre o final do primeiro período não corresponde à realidade. No final do primeiro período havia 15.000 alunos que tinham falta de professor pelo menos uma disciplina, um número muito alto e indesejável, mas sem professor a uma disciplina desde o início do ano letivo eram cerca de 2.000 alunos. Portanto, o cumprimento do objetivo de redução de 90% no final do primeiro período, eu já ouvi duas versões, se for face aos alunos que estavam com carência de professores no final do primeiro período, isto implicará que no final do primeiro período, e eu espero que o Governo consiga cumprir a sua meta, será de apenas 1.500, se for face aos alunos que não tinham aulas desde o primeiro período, se houver mais do que 200 alunos sem aulas no final do primeiro período, o Governo não terá cumprido a sua meta, e eu reitero, eu desejo profundamente que o Governo cumpra a sua meta para bem dos alunos. Dito isto, o governo que eu integrei, e em particular o Governo do tempo em que eu assumi as funções de Ministro, assumiu uma estratégia clara. Houve várias medidas emergenciais também, de curto prazo, a redução do tempo para pedir substituição de professores, o completamento de horários, a renovação de contratos, a redução das mobilidades a que o atual Governo deu continuidade. Não fizemos um PowerPoint com isto, nem lhe chamámos o plano mais qualquer coisa, menos qualquer coisa, mas estas medidas emergenciais que são importantes, e eu fico contente também por estarem a ser criadas novas medidas emergenciais, porque o problema é grave e é estrutural. As medidas emergenciais não vão à base do problema. E o que era absolutamente crucial é trabalhar para a atratividade dos mais jovens que queiram ser professores e mudar o paradigma. E por isso nós estabelecemos à data 3 objetivos fundamentais, que foi reduzir a precariedade desta profissão, e no ciclo político, nos tais 8 anos a que o Sr. Deputado se referiu, nós retirámos da precariedade cerca de 29.000 professores, o que corresponde também a valorizações salariais de todos estes que entretanto vincularam. Só no último ano, só neste concurso, nós vinculámos mais professores do que no período inteiro da governação PSD-CDS anterior. Só num ano fizemos mais do que em 4.
Identificámos também como objetivo a redução das distâncias geográficas, passando dos 10 quadros de zona pedagógica para 63 quadros de zona pedagógica, e é importante referir, porque isso nunca foi dito, quando um professor tem horário zero, ele fica em mobilidade numa zona muito mais pequena do que aquela que tinha antes e, sobretudo, fixar professores. Isto significa, como o Sr. Deputado disse, dar estabilidade às escolas para terem professores do quadro e dar estabilidade aos professores para poderem estar afetos a uma escola e só saírem dali se alguma vez quiserem sair. Os critérios para a abertura das vagas, que no fundo é o grosso desta audição, foram muito claros. Em primeiro lugar, devolver os quadros de zona pedagógica à sua função original. Os quadros de zona pedagógica servem para se terem bolsas de professores para acorrer quando há necessidades de substituição. Aquilo que tinha acontecido na última década, até ao momento em que eu assumi funções como Ministro, era usar os quadros de zona pedagógica como o momento da vinculação inicial. Este foi o concurso em que, pela primeira vez em muitos anos, houve professores a vincular diretamente em quadro de escola. E depois apurámos as vagas, tendo em conta um histórico realista das necessidades das escolas. Portanto, não apenas olhar para o número de alunos, para o número de turmas, mas olhar, e isto foi feito acolhendo sugestões de organizações sindicais, em particular a FENPROF, lembro na altura o professor Vítor Godinho teve um papel muito importante no alerta para estas questões, saber quais são as horas de crédito horário de que as escolas necessitam sempre, de direções de turma, de tutorias, de apoios, para que não estejamos a trabalhar com números que depois não correspondem às necessidades reais. E tivemos também em conta a previsão de aposentações que íamos ter para os próximos anos. Abrimos mais vagas a sul do que a norte e houve inclusive vagas negativas a norte. Ora, o que é que acontece em julho? Saem os resultados do concurso. E eu até confesso que foram alguns jornalistas que me chamaram a atenção para as declarações e para as sugestões do Governo, em particular do Ministro Leitão Amaro, que fez algumas declarações absolutamente inacreditáveis. Lançou-se um alarme que agora tinham reaparecido os horários zero, que o Governo tinha criado 6.000 vagas a mais, havendo até a sugestão que o tínhamos feito por razões eleitoralistas, porque vinham aí as eleições de 10 de março. Ora, o meu primeiro anúncio da necessidade de 20.000 vagas é a 9 de março de 2023. Podem ver essas declarações na imprensa, portanto, muito antes sequer de se sonhar que ia haver eleições. Ora, porquê é que tudo isto é uma ilusão? Porque, primeiro, horários zero sempre houve, não nasceram agora. Segundo, este ano temos menos horários zero do que tínhamos em períodos homólogos de anos anteriores. Portanto, em 2022, no mesmo período, havia 871 horários zero, o ano passado 241, este ano 209, de acordo com a informação que vi, salvo erro, no Jornal Público. Portanto, a ideia de que se tinha criado um concurso com imensas vagas que não eram necessárias, só decorre de duas coisas. Primeiro, desconhecimento do sistema, mas mais grave, parece-me, um atraso na preparação do ano letivo. Porquê? O que é que se fez? Obrigou-se os professores a concorrerem em julho, tendo horário zero, quando havia ainda turmas por validar, quando as indicações para a organização do ano letivo chegaram apenas em agosto, eu não me lembro de alguma vez chegarem tão tarde, obrigando as escolas a refazer horários e a ir repescar esses professores que, entretanto, tinham sido mandados concorrer. Alguma má rentabilização dos professores de quadro, com horários mais pequenos, e, inclusive, até ontem, a ausência de informação sobre a recuperação das aprendizagens e os recursos a alocar a tudo isto. Claro. O Sr. Professor terá mesmo de terminar. Tenho ainda 14 segundos, que parece. Inicialmente não contou. Não, mas, Sra. Presidente, eu estava-me a guiar por ali, mas eu uso 20 segundos. Uma outra medida que gerou isto e que agrava a falta de professores foi a opção gestionária de fazer a mobilidade por doença depois da mobilidade interna. Isso sim, aumenta horários zero em alguns territórios. Eu tenho a certeza que o Governo para o ano tomará melhores decisões de gestão. O que era bom senso, e termino aqui, era não pôr todos os professores a concorrer sem o ano letivo estar preparado, até porque neste momento estão a surgir horários completos em escolas onde estavam professores de quadro alocados, que podiam ter ficado na sua escola e não se ver agora ultrapassados por professores com menos graduação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. O cronómetro inicialmente não contou e, por isso, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Professor. E ouvindo as suas palavras, a primeira mensagem que eu tinha para lhe dirigir é que, de facto, se há alguém que não pode apontar o dedo a outros, é o Sr. Professor, porque se há alguém que teve responsabilidade sobre o estado a que a escola pública chegou, se há um rosto, é o do Sr. Professor, porque aqui, como aqui já foi dito, e eu reitero, foi Secretário de Estado de Educação no 21º e no 22º Governos, foi Ministro da Educação no 23º Governo Constitucional e, portanto, passaram-se mais de 8 anos, foram 8 anos, portanto, não haverá ninguém com mais responsabilidade do que o senhor. E poderíamos hoje fazer desta audição um balanço global e total da sua governação, seja na recuperação das aprendizagens dos alunos, devido à pandemia, devido à avaliação dos próprios alunos, à autoridade e o respeito pelos professores que foi perdida, a situação de instabilidade e de perturbação das escolas com sucessivas greves, com impacto quer no desempenho dos alunos, mas também com impacto nos encarregados de educação que deixaram de poder ir trabalhar, mas estamos aqui para falar sobre a colocação dos professores e sobre a falta de professores. E segundo os dados oficiais do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, há um ano existiam 324 mil alunos sem aulas a, pelo menos, uma disciplina. Parece-me que o Sr. Professor não quer assumir ou reconhecer a dimensão do problema. E, portanto, são muitos alunos que estão há muito tempo sem aulas, com impacto no investimento que as famílias fazem, no investimento que o Estado faz e, obviamente, na igualdade de oportunidades. E esta é uma falha grave da nossa escola pública, é um problema estrutural e que foi ignorado ao longo destes últimos 8 anos, e a postura do atual Ministério e do atual Ministro, da sua equipa, é que, de facto, foi já frontal com a comunidade escolar, teve uma postura de humildade, porque está a falar com humildade a toda a comunidade académica e, obviamente, dizendo que este problema não se resolve de um momento para o outro, mas que apresentou já um plano que está em execução, portanto, o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, com 15 medidas de emergência e de urgência que existem devido ao caos que foi deixado na escola pública. E este Governo apresenta um objetivo que é ambicioso, olhou de frente para o problema, um objetivo que é bastante exigente, que é robusto, mas que é necessário, e que foi o objetivo de reduzir em 90% o número de alunos que no final do primeiro período deste ano letivo estão sem aulas ou uma disciplina. Portanto, uma mudança de perspectiva na forma como se encaram os problemas. Além disso, o novo Governo também apresentou seja o apoio aos professores deslocados para as escolas mais carenciadas, seja um novo concurso de vinculação extraordinário que foi necessário para mitigar um problema do anterior Executivo, de falta de planeamento, de falta de gestão, de falta de organização. E os resultados, os dados do concurso conhecidos em agosto, dizem-nos 3 mil horários sem professor atribuído, 19 mil professores sem colocação e 1.600 docentes com horário zero, aliás, quase todos na zona norte do país, o que contrasta com um elevado número de horários por preencher na região de Lisboa, do Algarve e do Alentejo. Ou seja, temos de um lado mais professores sem alunos e do outro lado mais alunos sem professor. E, portanto, foram criadas falsas expectativas aos professores com o anúncio das 6 mil vagas. E, portanto, isto foi uma opção política e que não pode negar que não decorreu num período de processo eleitoral. E, portanto, para além do concurso, que deixou, e repito, mais professores sem alunos e mais alunos sem professor, houve uma tentativa de justificação desta fixação de vagas que chegaram tarde e, portanto, a informação pecou por tardia. E, por isso mesmo, quero perguntar-lhe: se o problema que temos em mãos mostra-nos que a sustentabilidade dos recursos na escola pública não foi assegurada, e se aqui nos falou de diagnósticos, de recenseamentos, eu pergunto-lhe sobre os resultados das políticas que tomou, e seja também a abordagem ao problema com medidas de fundo, com medidas estruturais de longo prazo. E se ao fim deste tempo todo, que medidas é que também tomou para atrair mais professores para a escola pública e também para formar mais professores? Concretamente, que articulação e coordenação houve com os seus colegas que tutelaram o ensino superior? Porque os dados também que temos, os últimos dados que nos comparam com os países da OCDE, também sabemos que nós somos o país que tem a menor percentagem de professores com menos de 30 anos. E pergunto-lhe porque é que abriu as mais 6 mil vagas que não foram requeridas nem pelas próprias escolas, nem pela DGAI, e
onde é que podemos encontrar informação sobre esses critérios, aliás, critérios que já disse publicamente que não seguiu critérios tradicionais e, portanto, onde é que está na legislação e na portaria que foi publicada a 19 de março de 2024 para a contabilização da fixação dessas vagas. E dizer também, relativamente à postura, que as greves acabaram quando houve uma postura de negociação séria e quando os professores estão a ser ouvidos. Foi o Governo da Aliança Democrática que valorizou os professores com a recuperação do tempo de serviço e que no arranque do novo ano letivo temos um novo Governo e temos uma nova esperança. E a comunidade escolar sabe que este Governo está, desde o início que tomou posse, a trabalhar todos os dias para que a escola pública seja valorizada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, terá a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Sra. Presidente, eu lhe solicitar que vamos dividir o tempo entre mim e a minha colega Isabel Ferreira. Muito bem, faça favor. Começarei eu? Sim, faça E como favor. tal, começo por cumprimentar assim os senhores deputados e cumprimentar de forma muito cordial o Sr. Professor Dr. João Costa. E agradecer a sua exposição, a clareza com que fez, a forma direta e objetiva com que foi capaz de abordar as questões que motivaram este requerimento. Há dois assuntos fundamentais que vou tentar focar-me na minha pequena intervenção inicial, que tem a ver, primeiro, com o concurso externo e porque está conectado à abertura do ano letivo e os professores. Até porque importa retornar a repisar aqui algumas coisas que foram ditas face à ausência que acabamos de assistir de citação de fontes, citação de credibilidade e, acima de tudo, uma enorme falta de desconhecimento do sistema e da orgânica que rege os concursos. Por isso, gostava de começar por dizer que o concurso 24-25, interno e externo, tinha o grande objetivo de fixar os professores, sobretudo em escolas e em agrupamentos de escolas, acelerando a possibilidade de proximidade da residência. Entraram no quadro, só com este concurso, 6.600 professores. 6.600 professores. Tratou-se de uma medida estruturante, como tal, planeada com racionalidade, contrariamente às afirmações iniciais que foram feitas pelo Sr. Ministro e por outros membros da equipa governamental. Esta foi racional e planeada porque passaram-se dos 10 quadros de zona pedagógica para 63, reduzindo a distância, que muitas vezes era superior a 200 km e que passou a ser inferior a 50. Estas novas vinculações foram a maior medida de combate à precariedade, provendo a estabilidade não só dos docentes, mas também a estabilidade das escolas, das organizações. Mas este concurso foi criterioso, porque acautelou que todos os docentes do quadro, independentemente do vínculo, quadro de escola ou quadro de agrupamento ou mesmo de zona pedagógica, pudessem concorrer às vagas abertas em condições de igualdade, em funções da sua graduação profissional. E há quem pareça que não quer respeitar a graduação profissional. Houve mais 70 mil professores que vieram a este concurso, com uma média de idades de 48 anos. Desconhecer a necessidade de vincular estes professores, de combater a precariedade, é desconhecer completamente a importância do principal instrumento que estava em cima da mesa. Permitiu, então, a entrada de quadros, e por isso quero felicitá-lo, porque conseguiu cumprir um dos seus principais objetivos, que se chamava vincular, aproximar e fixar. Durante a governação do PS, entre 15 e 24, vincularam 29 mil professores, como aqui já foi referido. A falta de professores que hoje assistimos fazem com que sejam muitas vezes necessárias medidas de emergência e o Partido Socialista também as tomou, como aqui foram referidas. Mas não é aceitável a precipitação e a leviandade com que são lançadas em catadupa um conjunto de medidas de emergência. Medidas que têm reflexos ilegais, como, por exemplo, a suspensão das atividades de complemento de enriquecimento curricular, ou medidas que fomentam a desigualdade entre pares, como, por exemplo, subsídios de deslocação restrito a certas escolas. O Sr. Ministro atual da Educação desvalorizou aquilo que era o seu melhor instrumento de gestão, o concurso de professores, concurso em causa, dizendo que havia vagas a mais, quando ficou demonstrado que não há vagas a mais. E isto foi, fundamentalmente, como aqui já foi referido, por uma precipitação gigantesca que acompanha muitas vezes estas questões, porque hoje temos, por a voz do Ministro, cerca de 2.000 horários por preencher e um número excessivamente elevado de alunos, consequentemente sem professores, e sabendo nós, por aquilo que o Sr. Professor Dr. João Costa acabou de referir, com base num histórico, que é importante ter em linha de conta, é que este número vai aumentar. Vai necessariamente aumentar.
Sem o concurso ambicioso que foi feito, estes números seriam seguramente muito maiores, mas, sobretudo, a precariedade seria imensa. O Ministro atual acautelou uma alternativa e, ao arrepio da escola pública, foi célebre a aumentar o financiamento para acordos de associação com privados, sem explicar os critérios desta opção face à oferta residente da rede pública. E não respeitou outras necessidades reais, concretas, como a abertura, por exemplo, entre tantas, dos professores do ensino artístico. Ora, Sr. Professor Doutor, tendo em conta o concurso em causa e os critérios que foram seguidos, de critérios que explicou muito bem de forma transparente, eu pergunto-lhe só o que é que pensa de todas estas considerações e todas estas ilegalidades. Faça favor, Sra. Deputada Isabel Ferreira, faça favor. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Professor Dr. João Costa e vou ser muito objetiva, porque este assunto é demasiado importante para os portugueses e vamos falar de seriedade. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação disse ontem na conferência após a reunião do Conselho de Ministros que fazia contas aos horários por preencher, são quase 2.000, mas que não fazia contas ao número de alunos. Mas foi célere a fazer contas ao número de alunos em período homólogo ano passado e, como vimos agora, é um valor totalmente empolado e isto é grave, porque nenhuma organização sindical nem a imprensa, e agora temos aqui a confirmação do ex-ministro da Educação, que tem dados oficiais dos relatórios da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que este número é realmente exagerado. Não parece haver nada menos sério do que empolar números para poder ter metas tangíveis. Mas isto já começa a ser recorrente e eu vou assumir que é uma gralha também os gráficos que foram apresentados ontem relativamente aos resultados do PISA, em que as médias OCDE também estão todas erradas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, de deixaram uma palavra de bons trabalhos para o ano que se inicia agora. Agradecer ao Sr. Dr. João Costa a sua comparência nesta comissão e permita-me uma nota inicial que vejo o PS e PSD num giga-joga de trocas de culpas, a falar sobre o presente e do que o Sr. Ministro esteve a dizer ontem, mas esquecem-se do verdadeiro propósito desta audição, que é o Sr. Dr. João Costa vir prestar esclarecimentos sobre um concurso de professores que apresenta falhas e irregularidades, e é sobre isto que nós devemos estar a falar, para perceber quais são essas irregularidades, essas falhas, porque é que elas existem, e fazermos para que, tentarmos arranjar uma estratégia para que na próxima colocação de professores estes erros não se voltem a cometer. E, portanto, todos nós sabemos que o arranque deste ano letivo se está a avizinhar problemático. Temos centenas de milhares de alunos neste momento sem professores a pelo menos uma disciplina, mas este problema não é de agora. Já em agosto se avizinhava um ano letivo penoso. E estes problemas estão precisamente associados ao concurso de colocação de professores, que foi o que nos trouxe aqui. E isto começa, desde logo, pela vinculação dinâmica que foi promovida pelo anterior governo, do Partido Socialista, e que fez com que professores com menos graduação e com menos anos de serviço fossem, no fundo, colocados à frente de outros colegas com mais experiência e, por isso, fizesse acrescer aos problemas da validação das candidaturas e à publicação das listas provisórias e definitivas. As irregularidades e as falhas na colocação dos professores no concurso, quer externo, quer interno, que culminaram também na demissão da diretora da Direção-Geral da Administração Escolar, foram diversas e prejudicou, obviamente, o procedimento concursal. E a verdade é que o Dr. João Costa foi o principal responsável, e o seu Ministério, obviamente, pela idealização e pelo arranque deste concurso. É a cara deste concurso. E, portanto, há um conjunto de constrangimentos e falhas que eu vou passar a elencar, que devemos escrutinar e perceber o que é que ocorreu mal e o que é que não se deve voltar a fazer. Desde logo, erros na atribuição das vagas. Muitos professores foram colocados em escolas diferentes das que tinham escolhido ou para as quais tinham prioridade, tendo-se confrontado com a situação de colocações para as quais não tinham efetuado uma candidatura.
das informações que dispõe neste momento, obviamente, o que é que aconteceu, o que é que correu mal. Problemas técnicos e informáticos. A plataforma apresentou várias falhas técnicas, o que pôs em causa a submissão das candidaturas dos docentes, causou erros, atrasos e insegurança nos docentes que sentiram que o seu processo no concurso podia estar comprometido ou não ter sido sequer submetido. Novamente, o que é que aconteceu? A escolha da plataforma feita pelo seu Ministério não foi guiada por critérios de idoneidade e de infabilidade. Falta de comunicação e transparência. A comunicação por parte da DGAI foi manifestamente, e não só insuficiente e tardia, como deixou também docentes sem informação clara e inequívoca sobre o estado das suas candidaturas e o porquê das colocações estarem a ser incorretas. Incoerência nos critérios de seleção. As listagens de colocação dos docentes revelaram incoerência e inconsistência nas colocações, fazendo com que professores abrangidos pela vinculação dinâmica ficassem colocados acima de outros professores com mais pontuação e com mais anos de serviço. Não está a contar? Ok. Falta de informação por parte da DGAI. Todo o processo, já completamente adulterado, pautado pela falta de transparência e insegurança, foi ainda completamente inexplicado por parte da diretora da DGAI, que discordou ainda da sua exoneração, afirmando então que os argumentos invocados pelo atual Sr. Ministro da Educação, Fernando Alexandre, não eram verdadeiros e, se não são verdadeiros, como é que o Sr. Dr. João Costa os classifica? Impacto nas comunidades educativas. As irregularidades que estão a ser mencionadas por mim tiveram um impacto, obviamente, bastante significativo na organização do ano letivo e também na vida dos professores, tendo alguns deles aceite as colocações erradas perante o desespero de não ficar colocados no próximo ano letivo. Como é que vê esta situação? Não reconhece a falha do seu governo neste processo de colocação? Medidas de remendo. A necessidade de medidas urgentes perante a situação fez com que o Ministério da Educação encetasse contacto com professores prejudicados, a fim de corrigir as colocações incorretas, mas também de garantir uma ocupação de lugares a quem se tinha candidatado. Além disso, também se viu na urgência de nomear uma nova direção para a DGAI. Em que medida é que se sente responsável por estas medidas de remendo? E concluir só dizendo que agora são preciso existirem preocupações e haver uma monitorização sobre este tipo de concursos, para que não voltem a ocorrer novas falhas, e devem ser pensadas formas de monitorização, de participação nas negociações, nas soluções, mas também uma comunicação e informação com propostas de melhoria e revisão de critérios em futuros concursos, porque, no fim das contas, é a vida destas pessoas, é a vida destes professores que está em causa e não me parece que a giga-joga entre os partidos políticos venha a acrescentar grande coisa ao problema destas pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Efetivamente estamos com um problema que o cronómetro não está a funcionar. Estão a colocar um outro ali, vamos ver se até é maior, a ver se conseguimos. Entretanto, nós temos aqui um na mesa que nos vai servindo para dar o sinal. O primeiro toque, já perceberam, é para avisar que estão no limite do tempo. Agradeço a vossa compreensão, mas é uma falha técnica. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, terá a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, Sra. Muito obrigada para quem está sentado deste lado. Obrigada, Sr. Presidente. Quem está sentado deste lado ainda é mais difícil olhar para o tempo. Bom, Sr. Presidente, Dr. João Costa, hoje inicia-se o ano letivo e queria fazer esta referência de que, de facto, as aulas estão a iniciar para milhares de alunos no nosso país e os problemas estão por resolver. Sabemos que há problemas que vêm atrás e o Governo de maioria absoluta do Partido Socialista tem muitas responsabilidades nos problemas que hoje persistem na escola pública. É verdade que o atual Governo também, no conjunto, anúncios foram muitos, é um facto, mas medidas concretas para resolver estes problemas estruturais, elas também faltam todas, é um facto. Mas há aqui responsabilidades do PS, do PSD e do CDS que têm que ser identificadas. Relativamente às questões de recrutamento dos professores, nós gostaríamos de dizer o seguinte, aliás, o PCP tem sempre defendido a garantia, ou seja, consideramos que no quadro do regime de recrutamento, o que é preciso
preciso é garantir, de facto, o critério de ordenação de graduação profissional para assegurar que há, de facto, igualdade e que não há tratamentos desiguais entre os professores e que a transparência e a previsibilidade dos procedimentos nesta matéria são, de facto, fundamentais, quer para a estabilidade da vida pessoal e profissional dos professores, mas também para as próprias escolas. Houve o Dr. João Costa, quando assumiu responsabilidades de Ministro da Educação, houve aspectos relativamente a esta graduação que se pretendia colocar em causa, em boa hora, a luta dos professores travou esse objetivo por parte do anterior Governo. E, portanto, um concurso público nacional, ordenado por lista graduada com base em critérios objetivos e transparentes, é o que garante, de facto, o funcionamento estável à escola, mas que garante também equidade e igualdade no tratamento entre os docentes. Queríamos deixar este aspecto claro hoje nesta audição. Nós consideramos que, de facto, é necessário uma revisão do regime de recrutamento. Aliás, há aspectos que permanecem, que se mantêm no regime dos concursos, que são, de facto, bastante prejudiciais, quer para os professores, quer para as escolas. Mas esta discussão tem que ser feita também a par da discussão da valorização da carreira, da valorização da profissão docente, permita-me que alargue, da valorização de todos os trabalhadores da área da educação, das suas carreiras, das suas condições de trabalho. E a verdade é que o Partido Socialista, na anterior legislatura, dispunha de todas as condições, quer no campo político, com maioria absoluta, dispunha de meios, aliás, ouvimos por diversas vezes vir aqui vários membros do Governo, na altura, fazer referência ao excedente orçamental, teria sido uma boa oportunidade para resolver vários problemas com que a escola pública está confrontada e, em particular, problemas estruturais também na carreira docente, desde logo as vagas para acesso no 5º e do 7º escalão, das cotas de avaliação, não foi feito. Poderia ter sido feito, teve possibilidade para o fazer. Foi uma questão de opção política não o ter feito, como também foi uma questão de opção política a sistemática recusa na devolução do tempo de serviço trabalhado aos professores. E é importante que se diga aqui se houve contabilização desse tempo de serviço foi devido à luta dos professores, foi porque o atual governo do PSD e do CDS foi obrigado a tal. E, portanto, o que há aqui a saudar é, de facto, a intervenção e a luta por parte dos professores relativamente a esta matéria. Mas podíamos referir um conjunto de outros aspectos que também foram extremamente negativos, como a alteração do regime de mobilidade por doença, a negação da mobilidade estatutária de muitos professores que estavam destacados em vários organismos, são alguns dos exemplos das decisões por parte do anterior governo que não vieram resolver os problemas da escola pública e que não vieram resolver os problemas da escola pública. Hoje inicia-se o ano letivo, a estimativa com um conjunto de dados que têm vindo a público, são mais de 100 mil alunos, bem acima de 100 mil alunos que não têm professores a todas as disciplinas. E isto porque quer o anterior governo, quer o atual governo, questões de carreira, de valorização da profissão, de facto adotar medidas para que mais jovens, de tornar a carreira atrativa para que mais jovens optem pela profissão de professor, nada disso foi feito, nem nada disso está a ser feito e, portanto, estas são questões que queríamos aqui deixar relativamente a esta situação, porque isto também não se resolve como o atual governo está aqui pretende colocar, com mais trabalho extraordinário e subcarga de horário sobre os professores, quando a maioria dos professores já tem um horário de cerca de 50 horas semanais, nem com as medidas que estão a ser adotadas, por exemplo, o complemento para a deslocação, não é por aí, no modelo que o Governo está a definir, não é isso, que é insuficiente e é preciso ir mais longe nesta matéria. Este era o conjunto de questões que queria deixar, porque há de facto aqui várias responsabilidades, sabe bem aquilo que não foi feito e as recusas por parte do Governo, e não foi por falta de propostas, trouxemos várias vezes muitas dessas propostas, não questões de carreira, porque isso é matéria que nós consideramos que é de negociação coletiva com os representantes dos trabalhadores, com os respectivos sindicatos, mas essas são questões estruturais e que o atual Governo, na verdade, é que também não quer dar resposta. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE temos a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e aproveito para desejar a todos nós um bom ano letivo também. E, de facto, hoje começa o ano letivo temos vários problemas, não só relacionados com os professores e ainda é muita incerteza com que muitos professores vivem, mas também as próprias famílias, muitas delas só conheceram os horários que as suas crianças vão ter ontem, e isto gera uma grande incerteza. Portanto, nós temos de conseguir, de facto, que a escola seja muito mais previsível e que não haja esta instabilidade e esta incerteza associada ao início do ano letivo. Eu tenho duas perguntas muito diretas. Uma é mesmo para esclarecer, então, o que é que aconteceu em relação às vagas, só para perceber se percebi bem a explicação que deu. Ou seja, as escolas identificaram as vagas que necessitavam e foram cerca de 8 mil. A DGAI identificou a necessidade de mais 6 mil vagas, muito derivado à previsão de aposentações que os professores vão ter. E, além disso, também com o diálogo com os sindicatos, juntando direções de turma, apoio às aprendizagens, portanto, essas 6 mil vagas adicionais vêm destas necessidades extra que foram identificadas. Portanto, era perceber se isto foi assim. E a outra pergunta que tenho, porque num artigo é dito que aconselhou o atual Governo a não colocar os professores todos a concorrer em julho, porque eles vão fazer falta em setembro nas escolas onde estão. E, portanto, a nossa pergunta é, na opinião do professor João Costa, o que é que o Governo deveria fazer, se deveria manter os professores naquelas escolas, se com horário zero, a oferecer o mesmo rendimento, ou se isto não causaria outros problemas de maior envergadura. Portanto, e agora, aliada esta pergunta é, de facto, nós temos sempre aqui esta incerteza e esta confusão que existe no início do ano letivo e, portanto, que outras formas é que nós poderíamos ter para conseguir prevenir esta instabilidade que o início do ano letivo tem, sabendo que os professores também estão muito sobrecarregados, sabemos que há muitos professores que vão, eventualmente, continuar de baixa ou meter baixa no início do ano letivo. Portanto, que sistema é que nós poderíamos arranjar que fosse justo para os professores e que mantivesse um ano letivo tranquilo, o início do ano letivo tranquilo? Portanto, que outra solução é que poderíamos arranjar para este problema? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Finalmente, para esta ronda pelos partidos, tem 3 minutos o Grupo Parlamentar do Chega, que é o partido requerente. Faça o favor. Sra. Deputada Maria José Aguiar, sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Professor Dr. João Costa, uma vez mais em nome do Grupo Parlamentar do Chega, obrigada por aqui estar. Não posso, no entanto, dizer ser um gosto, pois não é de todo, não por razões pessoais, obviamente, mas pelas circunstâncias que nos trazem a todos aqui. No entanto, reforço os seguintes aspectos que me parecem ainda pouco claros e para o qual solicito respostas cristalinas. O que pretendeu o Sr. Professor com a validação de 20 mil vagas para os quadros de agrupamento e de escola a dias da nomeação do novo Governo, agora em exercício? Dou-lhe duas possíveis hipóteses para se desresponsabilizar da sua obstinação em não ceder na recuperação do tempo de serviço dos professores, tendo sido o senhor o segundo ministro a trazer o maior número de professores para as ruas, curiosamente ambos do PS, ou para falaciosamente tentar colocar o ónus do problema da falta de professores noutro responsável, tornando isto numa guerra entre PS e PSD, como vimos aqui, em que os peões são, obviamente, os professores. Pergunto ainda se estava plenamente convencido das suas afirmações quando refere que esses lugares a mais eram a contar com as baixas por doença e aposentações dos docentes, qual adivinho, confessando ter inflacionado as necessidades de recursos humanos apresentadas pelos agrupamentos. Foi o Sr. Professor que criticou o modelo de colocação de docentes, mas foi pela sua mão que chegamos até ao que aconteceu hoje. Foi durante a vigência do Governo PS que os critérios deste concurso foram lançados. Podemos citar esta sua afirmação justamente para o questionar. Cito: temos um modelo que não satisfaz. Todos os anos em que há concursos ouvimos professores, escolas e famílias insatisfeitos. É o momento de perguntar, afinal este modelo serve quem?
não está a servir para que um jovem ou até um professor que já está na carreira possa olhar para a carreira e sentir previsibilidade e estabilidade. Fim de citação. Posto isto, e perante as questões lançadas, o desafio que aqui deixamos é se o Sr. Professor João Costa, agora que deixou as responsabilidades ministeriais, já pode responder ao país qual o melhor modelo para a colocação dos professores e a resolução do grave problema da falta de docentes. Sr. Professor João Costa, o que na sua singularidade se assume como algo de positivo, a abertura de 20 mil vagas para os docentes poderem vincular, veio tornar-se numa dor de cabeça para os mesmos e para as escolas. Não veio resolver o problema estrutural da falta de professores, porque esses foram mandados embora pelo governo do PSD e os senhores do PS nunca mais os conseguiram fazer voltar. Ignoraram, desrespeitaram, burocratizaram a escola e os seus agentes. Perante este debate, o país percebeu que o descalabro que se assiste nas escolas não cabe responsabilidade nenhuma ao Chega, mas toda aos partidos do sistema que, em guerrilhas internas entre PPD e PS, é que governaram nos últimos 50 anos. E termino. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Finalmente terá a palavra o Sr. Professor João Costa para uma intervenção final de 10 minutos para responder às questões colocadas. Faça o favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, por todas as questões, interpelações. Eu vou tentar seguir aqui a ordem inversa das intervenções. Dizendo o seguinte, começando aqui pela Sra. Deputada Maria José Aguiar, relembrando alguns dados. De facto, durante a governação PSD-CDS, houve 28 mil professores que saíram do sistema. Não é verdade que não tenham voltado professores. Terminamos o nosso período com mais 8 mil professores no sistema do que havia em 2015, o que não acompanhou um período de diminuição do número de alunos. Senhora Deputada, peço desculpa, coloca a questão se eu fui um adivinho com as baixas e aposentações. Não, chama-se antecipar e conhecer o sistema. Há um histórico de baixas, há um histórico de vários anos, com padrões regulares, e há uma previsão de aposentações graças a um estudo que foi feito pela Universidade Nova a pedido do Ministério da Educação durante o governo do Partido Socialista. Portanto, não é adivinhação, é planeamento e é antecipação. Também deixou assim nas entrelinhas a ideia, eu preferia que tivesse dito com as letras todas, deixou nas entrelinhas a ideia de que as 20 mil vagas tinham um propósito eleitoralista. Eu já disse na intervenção inicial que a previsão de 20 mil vagas é feita e anunciada em março de 2023. Portanto, não tem nada a ver com o calendário das eleições legislativas de 2024. A Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, deixe-me confirmar, portanto, o sumário que fez é o sumário adequado, portanto, nós fizemos, depois do pedido de indicação das escolas, fizemos essa análise cruzada com, como dizia agora a Sra. Deputada, as previsões de aposentações, o histórico de baixa, o histórico de saídas, mas também todas as necessidades reais das escolas que conhecemos. E também, querendo resolver um assunto, e os professores conhecem isto muito bem, é que muitas vezes nós tínhamos necessidades das escolas que não eram reportadas logo no início e depois surgiam horários, na gíria dos professores, isto é conhecido como os horários guardados na gaveta. E nós quisemos, que eram sempre para contratados, e num combate à precariedade, interessava tirar esses horários da gaveta no momento de expor a concurso. Pergunta-me que outras formas podemos ter. Eu diria que o que é fundamental, este modelo de concurso que desenhamos, e ainda às minhas citações da Sra. Deputada Maria José Aguiar, essas minhas citações são anteriores à definição deste modelo de concurso. Se me perguntarem se cumpre tudo aquilo que eu pessoalmente, João Costa, achava que podia ser um sistema de colocações, não, mas a minha opinião aqui não interessa. O que me interessa é o que foi o fruto da negociação com as organizações sindicais. E como a Sra. Deputada Paula Santos disse, nós apercebemos-nos que a questão da graduação profissional era fundamental para os professores, que a questão da anualidade dos concursos era uma ferramenta para ir arrumando os professores e permitindo uma aproximação à residência cada vez maior e, sobretudo, que quando estamos a falar da atratividade da carreira para os mais jovens,
e há todas as questões com a recuperação do tempo de serviço, etc. Mas agora aqui estamos a falar da atratividade para quem vai ser professor. Nós hoje temos um modelo, graças à vinculação dinâmica, que foi algo que era reclamado pelas organizações sindicatas há décadas. Nós hoje sabemos que qualquer jovem que entre para a carreira não terá mais de 3 anos de tempo de serviço sem vincular. Assim não estraguem o que foi feito. A Sra. Deputada Paula Santos levanta uma série de questões muito vagas, vão para além do âmbito desta audição, portanto nem estou equipado com todas as ferramentas para lhe responder, mas acho que fez uma reflexão sobre questões relativas à carreira docente, à valorização da carreira. Recordo apenas que para o governo que eu integrei havia uma preocupação de equidade de tratamento entre as carreiras todas da administração pública. Neste momento há diferenças gritantes entre o tratamento que está a ser dado a algumas carreiras e às carreiras gerais ou a algumas carreiras especiais que estão a ser deixadas de fora das negociações existentes, mas eu gostaria que me fizesse justiça, e acho que fez na sua intervenção, que relativamente ao modelo de recrutamento, aliás, tive a oportunidade de ouvir o programa que passou na RTP esta semana e ouvir o professor Mário Nogueira, insuspeito, a elogiar vários aspectos deste modelo de recrutamento de professores e deste concurso que foi criado. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz teve uma intervenção muito interessante para mim. Primeiro disse uma coisa que factualmente é errada, que a vinculação dinâmica gerou ultrapassagens. A vinculação dinâmica teve, inclusive, um aspecto que foi alvo de grande contestação por parte dos professores, que era, numa norma transitória, garantir que os professores que vinculavam este ano pela vinculação dinâmica tinham de concorrer ao país todo para evitar ultrapassagens. E, portanto, lidámos com essa contestação exatamente para resolver o problema das ultrapassagens e verificou-se que o problema também não tinha a dimensão que alguns apregoaram. Mas depois, tudo aquilo que refere como problemas do concurso são problemas da operacionalização do concurso. E eu posso lhe dar resposta a algumas das coisas que referiu. Enquanto eu estive no Governo, nunca houve listas publicadas sem as plataformas serem testadas, sem haver simulações, sem se fazerem publicar listas internamente para verificar se havia erros ou não. Portanto, todas as questões que me colocou sobre o que falhou na operacionalização dos concursos e na Direção-Geral da Administração Escolar, eu vou-lhe fazer uma sugestão, guarde-as para quando o meu sucessor vier cá, porque esse já não é do meu período. Eu posso responder pelos critérios de elaboração do concurso, pelos critérios de fixação de vagas e posso-lhe responder por aquilo que nós fazíamos para garantir que, quando as listas eram publicadas, não vinham com erros. O PSD teve sempre muita dificuldade em fazer concursos de professores. Todos nós nos lembramos dos atrasos nos concursos de professores, quando até atrasaram o início do ano letivo num ano para garantir que não tinham os atrasos do ano anterior. E porquê? Porque nós acompanhávamos os serviços e fazíamos um acompanhamento para passo e testagem das plataformas. Vimos isso este ano também com o portal das matrículas. Não foi testado, não foi validado e por isso correu mal. As senhoras deputadas Rosário Gamboa e Isabel Ferreira, gostava de dizer o seguinte. O que nós temos aqui, e penso que referiram isto, é mesmo um problema estrutural. É um problema de uma enorme complexidade. É um problema que não é exclusivamente nacional e, por isso, de facto, ele não se resolve de um momento para o outro. E não se resolvendo de um momento para o outro, é muito importante perguntar-me o que é que eu penso disto tudo. A chave está na formação de novos professores. E a senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas fez uma pergunta final exatamente sobre isso. Eu posso lhe dizer, a reunião mais frustrante que tive no último ano foi com as instituições de ensino superior, muito pouco mobilizadas para contribuírem ativamente para a abertura de vagas, mas também aproveitando que o atual Ministro também tutela o ensino superior e estando eu agora de volta à minha faculdade, é preciso haver reforço financeiro para as instituições de ensino superior conseguirem formar mais professores. Portanto, isto é, agora que tenho a visão de quem também está do outro lado e sabe aquilo que é necessário. Nós estamos a deixar de fora dos mestrados em ensino muitos alunos, candidatos, que querem ser professores com notas de licenciatura muito boas.
Portanto, é aí que temos de investir. Finalmente, para terminar, e indo à intervenção da senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas, a sua intervenção fez-me lembrar uma coisa que nestes 8 anos que frequentei esta casa, às vezes me fazia muita impressão. É que nós vimos cá debates, audições, esclarecer, mas há alguns deputados que já têm a intervenção escrita. E, independentemente do que já se disse, vão ler a intervenção que tinham escrita, mesmo que vão repetir coisas que já sabem, entretanto, que são falsas. Portanto, a senhora deputada voltou a insistir no número dos 324 mil alunos, que é objetivamente falso. E aquilo que está a ser feito, e que eu considero muito grave, é que se esteja a dizer que o ano passado havia, nesta altura, 324 mil alunos sem um professor a pelo menos uma disciplina, quando eram 72 mil, para daqui a uns meses dizerem, olhem a percentagem que reduzimos. Isso é enganar as pessoas. Tal como é enganar as pessoas, senhora deputada, deixe-me dizer, e estou mesmo a terminar, senhora Presidente, dizer que agora há muita humildade e há muita frontalidade que antes não havia. Quando, se há tema que eu trouxe para a praça pública, foi o tema da falta de professores, dizendo sempre da complexidade deste problema e do tempo que ia demorar a resolver e das medidas multifatoriais que eram necessárias. Isto contrasta fortemente com o atual Primeiro-Ministro, que há um ano dizia que a falta de professores se resolve mudando o governo. E agora, passado um ano, já descobriu finalmente que afinal as coisas não se resolvem em 60 dias, nem na educação, nem na saúde, porque é apanágio dos populistas darem respostas simples a problemas complexos. E um problema complexo requer medidas estruturais e abraçar a complexidade com a humildade que finalmente estão a ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Agradecemos os esclarecimentos que nos trouxe sobre esta questão e também a forma célere com que acedeu ao nosso pedido, uma vez que era um requerimento urgente e, efetivamente, esteve cá imediatamente na abertura dos trabalhos. Muito grata, portanto, até uma próxima oportunidade. Obrigado.